Salve jovem do meu querido terceiro ano do ensino médio, né? Estamos aqui para a gente continuar as nossas aulas sobre genética. A gente vai falar agora sobre a primeira lei de Mendel. Entenda que essa primeira aula vai ser uma aula extremamente teórica, né? Em que a gente vai mostrar qual foi a ideia de Mendel de modo geral e para depois a gente começar aí a execução dos primeiros tipos de exercícios relacionados à primeira lei de Mendel, tá? A gente vai falar hoje de modo geral, de como ela funciona, de como Mendel chegou às conclusões que ele chegou relacionadas à primeira lei, e a gente vai trabalhar com algumas variantes da primeira lei já de cara, e a gente depois fecha isso tudo com exercício de modo geral dos dois assuntos ao mesmo tempo. Belezinha, meus queridos? Belezinha, né? Vamos que vamos então. Galera, a primeira lei de Mendel, ela também é conhecida como monohibridismo, né? Monohibridismo, ou seja, a gente vai trabalhar inicialmente com apenas uma característica, por exemplo, só com cor de olho, só com quantidade de dedos na mão, só com o tamanho da árvore, se ela é alta ou se ela é baixa, tá bom? Só com uma característica. E de modo geral, a gente já começa afirmando para você que toda característica, né, por exemplo, cor do olho, tal, formato do queixo, enfim, tamanho da árvore, cor da flor, inicialmente a gente vai admitir que elas são determinadas por apenas um par de alelos, tá? Então são dois genes, um em cada cromossomo homólogo, um de origem materna e um de origem paterna. E quando a gente transfere para a planta, né, um da fêmea e um do macho, tá, que vai ser responsável, portanto, por determinar aquela característica no indivíduo, a característica em questão que nós estivermos estudando naquele momento, tá certo? Então, no monohibridismo, justamente isso, é uma característica, então é um par de alelos em um par de cromossomo homólogo. E uma coisa que é muito importante de a gente ressaltar já de cara é o seguinte, que se eu estou analisando, por exemplo, cor do olho, né, em mim, eu tenho dois genes para cor do olho, um que eu herdei de papai e um que eu herdei de mamãe, certo? Quando eu vou ter um filho, eu não vou doar os dois cromossomos homólogos, eu vou doar apenas um dos dois cromossomos homólogos. Então, durante o processo de formação dos meus gametas, haverá um fenômeno chamado segregação. Ou seja, eu terei um gameta com um dos alelos e o outro gameta com outro dos alelos, certo? Aí a pergunta que eu lhe faço, qual dos dois alelos é que será responsável pela fecundação do gameta correspondente? Qualquer um. Por isso que a gente vai trabalhar com probabilidade estatística. A gente nunca trabalha com certezas, né, quando a gente fala sobre primeira lei de Mendel, mas a gente trabalha sobre estatisticamente com probabilidade, tá bom, galera? Então vamos pensar aqui qual foi a ideia de Mendel. Mendel, basicamente, ele trabalhou com as ervilhas, tem toda a história dele lá, que ele era um monge e tudo mais, não vem ao caso. Mas ele tinha lá no monastério em que ele vivia, ele tinha a plantação de ervilha. E ele percebia que existia, por exemplo, em relação à característica, a característica da casca da ervilha, né? E tinha uma ervilha que era lisa, completamente redondinha, aquela que é mais comum no nosso dia a dia, quando a gente compra uma lata, né, de ervilha. E existe uma ervilha que é enrugadinha, tem a casca enrugada, tá certo? E essa primeira geração, portanto, que Mendel começou o cruzamento, né, o que ele fez aqui, né? Ele cruzou um pé de ervilha lisa com um pé de ervilha rugosa. A gente vai chamar essas ervilhas de geração parental. Então esse P é de parental, ou seja, é a primeira geração que a gente vai usar como referência para ver o que vai acontecer daqui para frente, tá certo? Então vamos entender o que o Mendel fez. Ele pegou uma ervilha lisa e ele cruzou com uma ervilha rugosa. E o que será que nasceu, velho? Nasceram 100% de ervilhas lisas na geração F1. Geração F1 é o primeiro filho que vem diretamente da geração parental, tá? Então a gente vai chamar de geração F1. Mano, olha só que bacana. Então eu cruzei uma ervilha lisa com uma ervilha rugosa e nasceram apenas ervilhas lisas. Então eu estou pensando só na observação de Mendel. Ele falou, poxa vida, então de modo geral,
e já consigo demonstrar aqui que existe uma característica que se sobrepõe a outra característica, e disso daqui ele tira a ideia de dominante e de recessivo. Então você que assistiu a nossa aula anterior já consegue imaginar, portanto, que a ervilha lisa ela tem um alelo dominante em relação à ervilha rugosa, né? Vamos ver se isso é verdade ou não, né? Então daí, para replicar o experimento, o que ele fez? Ele pegou a ervilha lisa de F1, não a lisa parental, né? Ele cruzou a lisa de F1 com outra ervilha lisa de F1. Então perceba, né? Eu tenho aqui a geração parental que cruzou e deu 100% de ervilha lisa. Daí ele cruzou aqui a geração F1 com outro indivíduo da geração F1. O que será que nasceu daqui? Tcharam! Nasceram em F2, portanto, então daqui para frente ficou fácil, né? F1 é o filho da geração parental, F2 é o filho de F1, F3 é o filho de F2 e assim sucessivamente. Mendel percebeu que nasceram 3 ervilhas lisas e uma ervilha rugosa. 3 é proporcional, né? 3 para 1, tá certo? Daí ele descobriu o quê? Opa, calma aí. Isso significa que o caractere rugoso não desapareceu em F1. Ele se manteve em F1, tanto é que ele reapareceu em F2, tá? Então, bom, essa é a observação experimental. E aí agora a gente vai colocar os alelos para a gente entender isso do ponto de vista genético, tá certo? Então a geração parental, a geração lisa, ela é pura. O que significa isso? Ela é homozigoto dominante, errão. E a geração parental lisa, né, rugosa, tem que ser pura também, né, porque ela é errinho, recessivo, tá? Então, o gameta aqui da geração parental lisa só pode ter o alelo errão, não existe outro alelo. Em contrapartida, o gameta aqui da geração parental rugosa só vai ter o alelo errinho, não tem outro gameta. Então, o que a gente conclui? Que a geração F1 vai ter um alelo errão, né, que veio da lisa, e um alelo errinho que veio da rugosa, certo? Olha lá, certo, então, muito bem, né? Dessa maneira, agora, a geração F1 a gente vai chamar de híbrida, ou simplesmente heterozigoto, né? Ela tem o errão, errinho. E como o errão é dominante sobre o errinho, ela vai se manifestar na sua forma lisa e não na sua forma rugosa. Só que agora, olha, em contrapartida, o que vai acontecer, né? Essa ervilha lisa que tem o errão e o errinho vai produzir gametas errão e vai produzir gametas errinho. Vai produzir os dois tipos de gametas, certo? Mesma coisa acontece de cá, os dois tipos de gametas. O que nos indica que existem algumas possibilidades de fecundação. Ou seja, esse errão pode fecundar qualquer gameta de lá e vice-versa. E é isso que Mendel e a gente observa aqui nesse esquema que a gente monta, né? O famoso xadrez mendeliano. Tem um outro nome, daqui a pouco eu lembro, tem um nome que fala para isso aqui, mas eu não lembro o nome que se dá, tá? Então, olha, F1 é errão errinho com errão errinho, que é outra ervilha F1. Quais os gametas que esse indivíduo produz? O errão e o errinho. Quais os gametas que esse indivíduo produz? O errão e o errinho, tá? Então, se esse gameta fecunda esse, eu tenho quem? Errão. Se esse gameta fecunda esse, eu tenho errão, errinho, e assim sucessivamente. Dessa maneira, olha a proporção que a gente vai ter lá. Ervilha lisa, ervilha lisa, ervilha lisa. 3. Ervilha rugosa, 1. Proporção de 3 para 1, né? Então, aqui eu tenho uma proporção genotípica, percebam, essa proporção ela é genotípica. 1 errão, 2 errão, errinho, 1 errinho. 1 homozigoto dominante, 2 heterozigoto, 1 homozigoto recessivo, tá certo? Muito bem. Diferente daquilo que eu havia dito para vocês, 3 para 1 é uma proporção fenotípica, né? Eu tenho 3 ervilhas lisas, que são essas 3, para uma ervilha rugosa, que é essa última aqui. Tá certo, galera? Então, diante disso, existiriam aí os exercícios de aplicação. Mas, como eu falei, essa primeira aula ela é apenas teórica para você entender da onde que Mendel concluiu o seu experimento e a gente consegue trabalhar em cima disso até hoje, tá ok? Daí, galera, né, aqui para finalizar essa primeira parte, como eu falei para vocês têm 2 tipos de proporção.
Uma proporção é a fenotípica, que é a característica em si, né? Ela é lisa ou ela é rugosa, como que ela é. E a outra proporção é a genotípica, né? Que qual tipo de gene que eu tenho na geração F2, no caso. Tá certo, lindinhos? Muito bem. Daí nós temos aqui a primeira variação da primeira lei de Mendel, né? A primeira variação da lei de Mendel, deixa eu diminuir minha cabeção aqui, pronto. A primeira variação da lei de Mendel a gente vai chamar de herança intermediária. O que é herança? Se essa é herança intermediária, aquela anterior, ela é herança completa, né? Ela é dominância completa. O que significa ser dominância completa? Basta ter um alelo dominante que essa característica já se manifesta em relação às outras. Tá certo? E aqui na herança intermediária, o que vai acontecer? Ó? Se eu tenho uma flor vermelha, por exemplo, que é Vzão, e eu tenho uma flor branca, que é Bzão, perceba que o indivíduo heterozigoto, né, que ele vai ter os dois, VB ou BV, não, BV é você, né, velho? A flor, nossa, que ridículo, tá bom? Você percebe que ela vai ser como? Ela vai ser rosa, né? Então ela é uma mistura da flor vermelha com a flor branca, ela vai ser rosa. Então, o heterozigoto, ele não manifesta a característica dominante, né? Porque aqui a gente está falando de herança intermediária, né? Ou de dominância incompleta. Dessa maneira, eu vou ter uma mistura dos alelos, nesse caso aqui eu vou ter uma flor rosa. O tipo de cruzamento é exatamente igual, galera, você vai fazer isso. Então, se eu pego aqui F1, né? Que é a flor rosa, certo? Ó, F1, aqui é a geração parental, aqui é a geração F1, que é VB, né? Então, VB cruzando com VB, eu vou ter um F2 aqui. Quais genes ou quais alelos essa planta pode doar? Vzão, Bzão, essa mesma coisa. Então, o que eu vou ter aqui? Ó? Vzão, Bzão e assim por diante. Tá? Então, eu tenho uma proporção genotípica de um indivíduo Vzão, 2 Vzão, Bzão e 1 Bzão. Tá? Daí, o que vai acontecer? A proporção fenotípica, nesse caso, ela vai ser igual, né? Eu tenho uma de flor vermelha, 2 flores rosas e uma flor branca. Tá bom, lindinhos? É isso aí. Nós temos um outro fenômeno, que é a codominância. E na codominância, o que vai acontecer? Não é herança intermediária. Os dois alelos são dominantes. Dessa maneira, o heterozigoto, ele vai manifestar as duas características ao mesmo tempo. Certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma flor vermelha, Vzão, uma flor amarela, Azão, a heterozigoto, né, o Azão, Vzão, ela vai ter as duas cores. Perceba a diferença do anterior, que era uma mistura das duas cores, né, vermelho com branco rosa. Aqui não, como é codominância, o heterozigoto manifesta as duas características, né, tanto a vermelha quanto a amarela no mesmo indivíduo. Galera, o procedimento de cruzamento é exatamente igual. Então, eu tenho F1, né, que é amarelo e vermelho. O que eu vou ter de filhote de planta depois? Eu vou ter uma amarela, 2 amarela e vermelha e uma vermelha, tá? Então, você percebe que o procedimento de cruzamento é exatamente igual, tá bom? Esses genes letais a gente deixa para uma outra ocasião, que aí a gente começa a complicar um pouco mais e não é o objetivo dessa nossa primeira aula. Galera, valeu, abraço, aperto de mão, tá? Em breve a gente vou mandar uma listinha de exercícios para vocês e a gente vai discutir isso daí depois. Falou? Beijo, abraço, tchau!